Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estão ouvindo esse vídeo, mas estamos aqui para falar, estudar e falar um pouco sobre a história. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento. O Renascimento cultural é um movimento que acontece no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, onde nós vamos ver ali um movimento cultural muito intenso lá na Europa, principalmente em algumas cidades da Itália, porque foi a partir dessas cidades da Itália que surgiu o Renascimento. Algumas cidades da Península Italiana, como Siena, Milão, Florença, e o Renascimento na Itália, o Renascimento italiano, pode ser dito, alguns historiadores afirmam, que é um precursor, o início da Idade Moderna. Nesse modo, nessa visão, a modernidade inicia a partir do Renascimento. Porém, há alguns historiadores, como o historiador Jack Goode, ele discorda que o Renascimento italiano tenha dado início à Idade Moderna. Essa visão de dizer que o Renascimento italiano deu início à Idade Moderna é uma visão eurocentrista, é uma visão onde mostra a Europa no centro das atenções. Na visão desse historiador, outros povos também contribuíram para a formação do Renascimento e da Idade Moderna. Os conhecimentos, as técnicas dos bizantinos, muçulmanos, judeus, indianos e chineses foram muito importantes para florescer o Renascimento na Itália, porque foi a partir do contato com esse povo, com o povo do Oriente, onde o Ocidente começou a haver várias modificações, por exemplo, o Renascimento. O Renascimento é nada mais, nada menos do que uma volta ao passado. É uma saudade daquilo que ficou para trás. Por exemplo, nós falamos de Renascimento, nós estamos dizendo que algo está nascendo de novo, que algo que estava antes morto agora está nascido de novo, ou seja, renasceu. Essa partícula re, ela entende-se que algo que está voltando atrás, algo que está puxando do passado, que no caso, renascimento significa surgir algo novamente. Mas o Renascimento não foi só o Renascimento italiano, não foi o Renascimento europeu, mas sim um Renascimento onde outros povos também participaram. O Renascimento aconteceu no mundo dos bizantinos, no mundo dos muçulmanos, no mundo dos judeus, no mundo dos chineses. Então o que podemos afirmar é que não existiu apenas um renascimento, o renascimento, mas existiu os renascimentos. A modernidade, ela é fruto da troca de culturas desses povos dos quais nós citamos aqui. Os muçulmanos com o povo do Ocidente, com os europeus, os muçulmanos com os hindus com os chineses, e tudo isso formou a modernidade. E o Renascimento italiano não foi o único renascimento, houveram outros renascimentos também. O Renascimento italiano, ele apenas via como cultura aquilo que era produzida no Ocidente antigo, ou seja, na Roma e na Grécia antiga, e excluiria tudo aquilo que era produzido pelos povos anteriores, pelos seus povos vizinhos, pelos orientais. Por isso que nós temos a compreensão de que o Renascimento só aconteceu na Europa. Mas o Renascimento, se fizermos um estudo mais apurado, mais profundo, como o Jack Goode fez, nós vamos entender que não houve um renascimento, não houve o Renascimento italiano, mas os renascimentos em vários lugares do mundo. As técnicas, as culturas, os costumes que os europeus adquiriram com contato com esse povo, com o pessoal do Oriente, dos quais nós já vimos durante toda a nossa aula sobre a Europa feudal, as mudanças que ocorreram. Nós vimos que, por exemplo, as cruzadas foram importantes para que houvesse um contato maior com essa galera. Mas para entendermos melhor esse renascimento, esse período fantástico, é preciso nós aprendermos o contexto da coisa. A partir do ano 1000, houveram várias mudanças na Europa feudal. O aumento da produção de alimento, consecutivamente criando o aumento da população na Europa. A produção de alimento foi causa e consequência das novas técnicas que foram desenvolvidas, as novas técnicas agrícolas que eles utilizaram para então aumentar a produção de alimento. E como consequência do aumento da população, a galera começou a sair dos sítios e morar nas cidades, aumentando então a produção do comércio. Foram surgindo novos personagens nessa história, porque antes haviam apenas 3 personagens: a igreja, os nobres e os servos.
E agora surgiu um outro personagem, aquele que vivia nas cidades, aquele que controlava o dinheiro, aquele que era um mercador, comerciante, banqueiro. Nós vamos falar daquele que morava nos burgos, ou seja, os burgueses. A burguesia ela ficou rica, cada vez mais rica, adotando novos valores, novas técnicas, novos costumes. Medir, calcular, pesar, experimentar foram operações essenciais para então o sucesso dos mercados, os sucessos dos comércios. Essas mudanças que aconteceram no ano 1000 foram provocando assim então mudanças na cultura, mudanças na arte e no conhecimento da Idade Média. E ao mesmo tempo foram criando as condições materiais para o surgimento do Renascimento, principalmente nas cidades italianas, onde ali estavam a maior parte dos grandes e dos ricões burgueses da Idade Média. E a propagação do Renascimento foi essencial para a formação da Idade Moderna. O nome Renascimento foi dado àqueles que viveram essa época do Renascimento. Por isso, eles deram esse nome justamente para mostrar que estavam vivendo uma nova era, porque a antiga era, que eles chamavam de Idade das Trevas, estava passando, era algo do passado e algo que estava surgindo novamente. Os renascentistas acreditavam que rompendo com a Idade Média, rompendo com a Idade das Trevas, eles iriam valorizar ainda mais aquilo que eles consideravam ser cultura, ou seja, aquilo que era produzido na Antiguidade, na Roma e na Grécia Antiga. Daí o nome Renascimento, renascer aquilo que estava no passado, que estava morto, renascer a cultura do mundo antigo. Hoje, os historiadores não aceitam esse tipo de visão preconceituosa. O Renascimento não é uma ruptura do que estava acontecendo na Idade Média, mas sim uma continuação da arte e do conhecimento que foi produzido na Idade Média. Esse preconceito foi criado pelos renascentistas, pela galera que viveu depois desse movimento cultural, do qual eles se achavam, os grandões se achavam os superiores e se diziam ser o centro da cultura do mundo, cultura europeia. Sabemos que não. Para melhor compreendermos o Renascimento, há algumas características que são necessárias a gente falar sobre elas. A primeira característica do Renascimento que nós devemos dar uma olhadinha é a valorização do passado na cultura greco-romana. Os artistas e cientistas do Renascimento viam as obras dos gregos antigos, de Roma antiga, como um modelo a se inspirar para então fazerem as suas próprias artes, as suas próprias ciências. Eles se inspiravam nos gregos e nos romanos. Uma outra característica é o antropocentrismo. Antropocentrismo vem de uma palavra grega que significa homem. Antropos, homem. Centrismo, algo que está no centro. Por isso que significa o homem que está no centro das coisas. O homem passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso, dono do seu próprio destino. No período medieval predominava-se o teocentrismo, ou seja, Deus no centro das atenções. Deus como o soberano, criador da história e controlador da história, providenciador da história. Tudo convergia para Deus. Uma outra característica é o individualismo. Atualmente, essa palavra individualista tem uma conotação muito egoísta. A galera que se diz individualista é uma pessoa muito individual, uma pessoa muito egoísta, só quer as coisas para ela. No Renascimento, porém, essa palavra tinha um outro sentido, e um sentido positivo. Significava capacidade individual, ou seja, o talento, a individualidade, a criatividade daquelas pessoas. Então os artistas, eles eram valorizados por causa do seu talento, sua criatividade, sua individualidade. E uma outra consequência, ou seja, característica do Renascimento foi uma nova visão de tempo. Para os renascentistas, o tempo ele era controlado agora não por Deus, mas controlado pelo próprio homem. O destino agora poderia ser controlado pelo homem. O homem era dono de seu destino. E essas são algumas características do Renascimento, pessoal. Bom, nós vamos parar por aqui. E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o humanismo e as fases do Renascimento. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Suave? Então, fique com Deus, estudem, não esqueçam disso. Estamos de quarentena, estamos isolados, mas não podemos relaxar. Temos que trabalhar, meu querido, temos que estudar. Valeu, falou!